Queridos, hoje eu quero começar uma nova série de mensagens e o tema dessa série é Aliviando a Carga. Obrigado. Aliviando a carga. Deixe seu fardo pesado aos pés de Jesus. E na mensagem de hoje, que é a mensagem 1, a primeira mensagem dessa série, nós vamos trabalhar o tema a carga chamada depressão. Vamos falar desse tema que nunca foi tão atual como nos dias de hoje. E só que acendesse essa parte aqui, eu acho que fica melhor ainda. Ok. Então, vamos falar sobre depressão. O nosso texto inspirativo para a nossa série toda é Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Texto bem conhecido de todos nós que diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está propondo aqui uma troca. Ele está querendo trocar o nosso fardo pesado por um fardo suave, por um fardo leve, ou seja, possível de ser carregado. Antes de começarmos, eu gostaria de orar e quero pedir a você que interceda a Deus juntamente comigo nesse momento. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos, Deus, te adorando, te louvando e ministrando a Tua palavra aqui nesse canal tão importante, Deus, da internet, alcançando tantas pessoas. Eu peço, Deus, que a Tua misericórdia esteja sobre mim, que a Tua graça esteja sobre mim, que o Senhor derrame sobre mim discernimento, sabedoria e autoridade espiritual para falar da Tua palavra, para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e que a Tua palavra encontre lugar em cada coração, em cada mente que agora está assistindo essa mensagem, que a Tua palavra faça efeito, que ela traga conforto, que ela traga desafio, que ela traga salvação, de acordo com o que cada um esteja precisando. Pai, nós entregamos ao Senhor esse momento, nós consagramos a Ti esse momento, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só dizer que se por um acaso a internet cair, vocês me avisem, tá? Que eu paro, já que a gente está só online, então eu paro e a gente retoma quando a internet voltar, mas em nome de Jesus, ela não vai cair. Então, queridos, como falei, nessa série, a ideia é a cada domingo nós estávamos falando sobre algum tipo de fardo, algum tipo de problema que nós carregamos e que Jesus quer que nós deixemos aos pés da cruz. Hoje nós vamos começar falando sobre depressão. E depressão é uma carga gigante que muitos têm carregado nos nossos dias. A depressão é uma carga, é um fardo que abala as nossas emoções. E essa carga gigante, chamada depressão, ela é conhecida como a doença do século, porque é algo muito, muito comum nos nossos dias. Só para você ter ideia, deixa eu compartilhar com você alguns dados antes da pandemia. Antes da pandemia, as pesquisas já indicavam que 340 milhões de pessoas em todo o mundo já sofriam com depressão. E no Brasil eram cerca de 17 milhões de pessoas que sofriam com depressão. Estimava-se, antes da pandemia, estimava-se que de 15% a 20% da população mundial, em algum momento da sua vida, sofreu com depressão. E interessante um dado é que a depressão, ela é mais comum na idade entre 24 e 44 anos, e a ocorrência da depressão entre as mulheres é o dobro
do que acontece entre os homens. Então, são alguns dados que nos levam a entender um pouco esse problema. Agora, quando a pandemia chegou, esse problema cresceu demais. Olha só esse estudo, está no PowerPoint, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Casos de depressão aumentam 90% na pandemia. Olha o que diz aqui: as mudanças no modo de viver e a incerteza sobre o futuro por causa da pandemia afetam a saúde mental. Um levantamento da UERJ constatou que no início da pandemia os casos de depressão aumentaram 90%. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, essa elevação é resultado do distanciamento que dificulta as relações entre as pessoas. Então, se gera um mal considerado o mal do século, imagine agora quando a pandemia entra em ação e a depressão cresce 90%. Gente, então se tinha de 15% a 20% da população sofrendo com isso, agora está entre 30% e 40%, praticamente a metade da população sofrendo com isso. Olha só, essa outra pesquisa foi uma pesquisa que foi exposta aqui pela CNN, no dia 8 de fevereiro de 2021, ou seja, bem recente. O título é Brasil, está no PowerPoint também. Brasil lidera casos de depressão na quarentena, aponta pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo. Então, olha só esse dado: o nosso país, o Brasil, ele lidera o ranking de depressão na pandemia. Olha o que diz o estudo: o Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia do coronavírus. Segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, em 11 países. As restrições durante a pandemia e o isolamento social que tanto ajudam a conter o avanço da Covid podem prejudicar a saúde mental. Segundo o estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63%, e depressão, 59%. Esse agora já é um estudo desse ano, de fevereiro. Olha só, em segundo lugar, porque o Brasil está em primeiro, em segundo lugar está a Irlanda, com 61% das pessoas sofrendo de ansiedade e 57% sofrendo com depressão. Então, o que em 2020, no início da pandemia, passou de 30% a 40% da população, agora já passa de 50% em 2021. E em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com 60% das pessoas sofrendo de ansiedade e 55% sofrendo com depressão. O estudo diz: nós concluímos que a pandemia de Covid-19 tem se mostrado um evento traumático para muitas pessoas, levando ao aumento exponencial do sentimento de medo e estresse, diz Ricardo Uvinha, professor de lazer e turismo da USP. Essa pesquisa, esse estudo foi divulgado pela CNN agora em fevereiro de 2021. Então, querido, depressão não é uma coisa que está longe da gente. Se os estudos mostram que o Brasil lidera o ranking de depressão na pandemia e que isso já passa dos 50% das pessoas têm sofrido pelo menos com sintomas de depressão, não quer dizer que 50% da população está em depressão profunda, mas estão sofrendo sintomas da depressão por conta da pandemia. É claro que se agravou por conta da pandemia. Agora, a pergunta que eu quero responder é: o que é então depressão? Há muita coisa a se aprender sobre depressão, há muito preconceito sobre depressão, e muita gente às vezes não se interessa nem saber o que é, e às vezes até tem e não sabe que tem. O que é depressão? É a pergunta que eu quero responder agora. Eu quero dizer que essa pergunta eu vou responder porque eu pesquisei com especialistas no assunto, não é uma ideia da minha cabeça. Mas a depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Tristeza intensa
Mas não é aquela tristeza que você tem um dia. É uma tristeza que vai se arrastando por muito tempo. A depressão é uma doença psiquiátrica em que a pessoa sente. Coloca o PowerPoint agora, tem aqui os sintomas. Olha os sintomas. Culpa, falta de esperança perante a vida, sentimento de inutilidade, eu não sirvo para nada, perda de perda de interesse em atividades que antes eram agradáveis. Você fazia coisas e gostava de fazer, agora você não quer mais fazer, não tem mais prazer em fazer. Sensibilidade à dor, perda da capacidade de sentir alegria ou prazer. Você não consegue mais ver graça em nada, você não consegue sentir prazer em nada. Aumento ou redução do apetite. Então, quando afeta o seu apetite, algumas pessoas podem, em depressão, comerem demais. Outras pessoas em depressão podem ficar sem fome e comer de menos. Alterações no peso, justamente por isso, algumas pessoas, o resultado da depressão é ficarem magras. Outras pessoas, o resultado é ficarem gordas. Por quê? Porque uns comem muito, outros comem menos. Outro sintoma, raiva, inquietação, irritabilidade, fadiga constante, né? Você já acorda cansado, parece que passou a noite trabalhando. Inquietude, autocrítica exagerada, você é muito duro com si mesmo, muito exigente com si mesmo. Comportamentos imprudentes e comportamentos destrutivos, sentimento de desespero, dificuldades em se concentrar e alterações no sono, tanto em excesso como em falta. Tem pessoas que em depressão, elas querem dormir o dia todo. Tem pessoas que perdem o sono e não conseguem dormir. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Queridos, em casos mais profundos, a depressão ela pode gerar inclusive sintomas físicos, como mal-estar, problemas digestivos, sudorese, taquicardia, que é a aceleração do coração, e até dores físicas. Pessoas que estão passando por depressão, às vezes elas sentem dores como se tivesse uma doença, elas sentem uma dor no coração, como se tivesse um problema cardíaco, mas vai lá, faz todo o exame e não tem nada. Ela sente dores que os exames físicos comprovam que ela não tem nada para ter dor, mas ela sente dor. Olha que doença complicada, olha que doença séria tem atacado praticamente a metade das pessoas no mundo, a metade das pessoas do nosso país. A depressão, queridos, ela faz a pessoa se sentir paralisada, incapaz, seja pelo medo, pela angústia ou pela falta de motivação. Tem pessoas, quando você está em depressão, você não quer sair de casa. Alguns não querem sair de casa porque eles têm medo, eles estão com pânico. No caso da pandemia, podem não sair de casa porque estão aterrorizados, com medo de pegar o corona. Outros não conseguem sair de casa porque não encontram motivação para sair de casa. Cada um com o seu motivo, mas a depressão pode paralisar e incapacitar uma pessoa, e é isso que ela mais faz. A depressão, queridos, ela altera a maneira como a pessoa vê o mundo. Ela altera a maneira como você vê os outros. Ela altera a maneira como você vê a si mesmo. A pessoa com depressão tem uma percepção do mundo totalmente diferente da realidade. E é justamente por isso que às vezes é tão difícil ter paciência e ajudar alguém que está passando pela depressão, porque você não consegue entender como é que ele está vendo as coisas da forma que ele está vendo. Porque a percepção da pessoa com depressão é uma percepção diferente da realidade daquele que não está com depressão. E às vezes a gente perde a paciência com as pessoas que estão com depressão. A gente diz, não, isso é preguiça, isso é frescura, porque a gente não consegue entender a percepção. A pessoa com depressão, ela sente dor onde não tem doença.
E aí você leva alguém, você não tem conhecimento, você leva essa pessoa para o hospital e faz o exame, não tem nada. Então você está com história, você não tem nada. E a pessoa dizendo que está sentindo dor. Aí você começa a achar que ela está mentindo. A pessoa com depressão, ela sente medo quando não há nada que possa causar medo em uma pessoa que não esteja com depressão. Ela tem medo de algo, às vezes, algo que não é nem real. É um medo que às vezes ela não sabe nem de que tem medo. E a gente não consegue compreender isso. A pessoa com depressão, ela chora sem motivos. Por que você está chorando? Não sei, tenho vontade de chorar. É assim. Simplesmente começa a chorar e você diz, mas não estou entendendo como é que você está chorando. Eu também não sei. Você chora sem ter motivo de chorar. Ficam tristes quando deveriam estar alegres. E você olha e diz, mas você não tem motivo para estar triste. E às vezes a gente perde a paciência ou não sabe ajudar alguém que está passando por esse fardo, carregando esse fardo, porque a gente não lembra ou não sabe que a percepção de mundo, da realidade de alguém que está com depressão é completamente diferente. A pergunta agora é a seguinte: quais são as causas da depressão? O que é que pode causar a depressão? Existe casos, queridos, que a depressão, ela pode ocorrer devido a fatores genéticos, até hereditários, mas ainda há outras causas que podem ser orgânicas, biológicas, hormonais ou psicológicas. Então existem diversas coisas, diversas causas que podem levar alguém à depressão. Eu quero só dar aqui um exemplo de alguns fatores de risco da depressão, ou seja, coisas que podem gerar depressão. Olha, está no próximo PowerPoint. Coisas que podem levar a você a ficar com depressão. Primeiro aqui, ritmo de vida muito acelerado e falta de descanso. Isso não vai levar à depressão no primeiro ano, mas isso vai se acumulando e vai acabar levando você a um esgotamento que pode gerar depressão. Trauma ou abuso na infância. Abuso de álcool ou drogas, problemas graves de saúde ou dores crônicas, deficiência hormonal, doenças cerebrais, distúrbios do sono, herança genética, ou seja, pai, mãe, irmãos com doença mental. Então, isso são fatores que podem desencadear uma depressão. Não quer dizer que se você tiver passado por alguma dessas coisas, você tem ou vai ter depressão, mas são fatores de risco que a gente tem que estar atento, porque esses fatores podem nos arrastar para uma depressão. E a gente sempre acha que depressão é uma coisa que nunca vai acontecer com a gente, mas isso não é verdade, pode acontecer com qualquer um. E a pergunta agora é, qual é o tratamento? Daqui a pouco a gente vai chegar na parte bíblica, tá certo? Qual é o tratamento? A pessoa com depressão precisa de acompanhamento em todos os sentidos. Acompanhamento espiritual, psicológico e psiquiátrico. Depende do nível da depressão, mas precisa ser acompanhado. Agora, o primeiro passo é vencer a negação e o preconceito. Talvez a maior dificuldade que as pessoas têm com a depressão é justamente admitir que está com depressão. É vencer a negação, é admitir que tem a doença, vencer o preconceito. Existe muito preconceito com isso. Muitos acham que, por exemplo, tratamento psicológico é frescura. Não, isso não ajuda em nada não. Ou que psiquiatra é médico só de doido. Então se você disser, rapaz, por que você não vai num psiquiatra? Ele já se ofende, porque ele acha que psiquiatra é médico de doido, então só vai para o psiquiatra quem é doido. Eu não sou doido. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Eu quero só abrir um parênteses e dizer que eu estou sendo acompanhado por um psiquiatra. Você acha que eu sou doido? Eu acho que não. Eu acho que ainda não. Então existe muito preconceito, principalmente no nosso meio. Principalmente entre nós, os evangélicos.
há muito preconceito com depressão. Muitos no nosso meio acham que depressão não é coisa de crente. Que crente de verdade nunca vai passar por depressão, porque depressão é falta de fé, depressão é falta de Deus, depressão é falta de intimidade com Deus. Então, se você é crente de verdade, você não pode ter depressão. E esse entendimento equivocado faz com que a negação aumente. Eu não posso admitir que eu tenho depressão, que eu estou passando ou estou sentindo sintomas de depressão, porque isso vai dizer que eu não sou crente de verdade, isso vai dizer que eu não tenho fé em Deus, isso vai dizer que eu não conheço Deus. Então é melhor eu fingir que eu não tenho. Então o que acontece? Esse preconceito não impede os crentes de passar por depressão, mas impede os crentes de buscarem ajuda e tratamento. Então, querido, no nosso meio ainda existe um tabu quanto a isso. Crente com depressão, eu quero dizer que é você que a depressão ela pode atingir qualquer pessoa, independente da sua fé. Nós vimos ali os fatores de risco. Cada pessoa tem os seus motivos diferentes, mas a depressão pode atingir qualquer pessoa. Eu quero compartilhar com você, até para nível de esclarecimento, para de repente você está passando por isso e está negando, não tem buscado ajuda, porque você tem medo que as pessoas digam que você não crê em Deus, que você não tem fé, que você não é um crente de verdade. Eu quero dizer para você que já faz algum tempo que eu venho enfrentando sintomas de depressão. E olha, já faz uns 2 anos que eu estou passando por isso. As minhas razões que me levaram a sentir essas coisas talvez sejam diferentes dos outros. O meu tem a ver com muito, a vida muito acelerada, falta de descanso, tem a ver com esse problema grave de saúde que eu enfrentei nos últimos anos, as muitas cirurgias que eu fiz e tive que ficar trancado em casa 20, 30, 40 dias, tem a ver com a medicação que eu tomei e estou tomando durante esses anos tudinho, que uma das coisas que tem lá, dos efeitos colaterais que pode acontecer, é depressão. Então você está envolvido numa situação dessa, tomando a medicação que contribui para isso, vivendo uma vida de correria. Então quer dizer para você, olha, se você estiver sentindo, pare de negar. Eu disse, olha, está alguma coisa errada aqui, isso não está certo. Eu não sou assim. Eu não querer sair de casa, eu não querer ver as pessoas, é assim que eu sinto várias vezes. Eu não sou assim, então tenho que buscar ajuda. E aí eu fui buscar ajuda, estou sendo acompanhado por um psiquiatra. É sério. Gente, eu creio em Deus, eu amo o Senhor, mas por culpa minha também, porque eu me coloquei em situações, e de certo modo, né? Uma parte foi por culpa minha. Esse estilo de vida que eu levei é uma desobediência ao mandamento do descanso. Outra parte não foi culpa minha, parte da enfermidade, das cirurgias, do tratamento, dos dias trancados em casa. Mas o primeiro passo é você vencer a negação. Você vence a negação, você busca ajuda. Então estou compartilhando isso com vocês. Algumas pessoas não estão nem preparadas para ouvir dizer que um pastor está passando por isso. Mas estou compartilhando com você porque isso pode te encorajar a vencer a negação. E querido, se você ler com cuidado a Bíblia, você vai ver que alguns homens de Deus, os grandes homens de Deus na Bíblia, em algum momento de suas vidas, enfrentaram sintomas de depressão. Davi é um deles. Domingo passado, Fernando pregou aqui sobre o Salmo 103, e Davi, quando escreveu aquele salmo, ele estava passando por um momento de angústia profunda, e ele está ali dando ordens para a sua alma, busca o Senhor, não se esqueça dos seus benefícios. Ele estava dando ordem para ele mesmo, para a alma dele, para o espírito dele. Para com isso, você tem que olhar para Deus, você tem que se erguer. Eu acho que domingo eu vou inclusive falar um pouquinho sobre o Salmo 103, mas não é o assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre um outro personagem bíblico, um outro grande homem de Deus.
considerado um dos maiores profetas da Bíblia, que é Elias. Olha só, eu quero ler com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 19. É uma leitura bem extensa, eu quero que você fique atento e me acompanhe aí na leitura. Diz o seguinte: ora, Acabe era o rei de Israel, contou a Jezabel, que era a esposa de Acabe, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Elias tinha matado os profetas do deus Baal, amante de Deus. Daqui a pouco a gente vê mais sobre isso. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Acompanha aí no PowerPoint, hein? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Olha só, o grande profeta Elias teve medo e fez o quê? Fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Todo profeta tinha uma espécie de aprendiz, um servo que andava com ele. Quando ele chega na cidade de Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou literalmente no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha a oração de Elias. Ele primeiro teve medo, ele fugiu e agora ele ora ao Senhor pedindo a morte. Ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Queridos, esse é um sintoma clássico de alguém que está sentindo uma depressão já profunda. O desejo de morrer, o desejo de acabar com a própria vida, achar que a vida não vale a pena, que a sua vida não tem valor. Esse desejo, ele começa um desejo de querer que Deus tire a vida dele. Mas se não for tratado, esse desejo pode se tornar mais intenso e a pessoa começa a desejar e a planejar tirar a própria vida. Elias aqui está no primeiro estágio. Ele não está pensando em suicídio ainda. Ele não está pensando em tirar a sua própria vida, mas ele já está pedindo a Deus que tire a vida dele, porque ele já perdeu a esperança, ele acha que a vida dele não serve mais de nada. Isso é um sintoma claro de depressão, que o grande profeta Elias está sentindo. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto da sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Esse é um outro sintoma de depressão, como nós vimos aqui. Ele se deitou para dormir, Deus vai lá e acorda ele. Acorda, está aqui uma comida para você ficar forte. Ele come e o que é que ele faz depois? Ele se deita para dormir de novo. É a falta de disposição para levantar. Você não tem motivação para se levantar de manhã. Você não quer sair de casa. Você não quer ver ninguém. Você não quer falar com ninguém. Elias estava sentindo isso. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Você pensa, agora as coisas vão mudar. Ele chegou no monte Horebe, o monte de Deus. Agora ele vai buscar a Deus. Não. Ele chega no monte de Deus, no monte Horebe, e em vez de buscar a Deus, ele se esconde numa caverna. Ele está no lugar certo, mas ele está com a postura errada. Ele não invocou a Deus, mas ele se escondeu de Deus. Ele foi se esconder numa caverna.
E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Isso é uma reclamação. Isso é uma murmuração. Os teus profetas morreram todos, só sobrou eu, agora estão tentando me matar. É por isso que eu estou aqui nessa caverna escondido. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte. Ele não devia estar dentro da caverna. Não foi para isso que Deus levou até o monte Horebe. Ele disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quando Elias saiu e ficou à frente da caverna, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele repete a história: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Elias está, olha a visão de Elias, olha a percepção de mundo que ele está tendo. Ele está dizendo: ninguém mais em Israel teme meu Senhor, todos os profetas estão mortos, só eu sobrei, só eu que tenho zelo pelo Senhor, todos morreram e agora ainda estão querendo me matar. E aí Deus diz assim: olha, você vai voltar por onde você veio. Ele diz: você vai voltar e ver tudo que você viu para você ver direito, porque a sua percepção não está correta. Deus está mandando ele voltar pelo mesmo caminho. Volte por onde você veio, porque Deus quer mostrar para Elias que a percepção dele está alterada. Deus quer mostrar para Elias que a realidade que ele estava vendo não era a realidade verdadeira. A situação dele não estava tão ruim quanto ele estava dizendo. A situação de Israel não estava tão ruim quanto ele estava dizendo. Ele não era o único que era fiel a Deus. Ele não era o único em Israel que permanecia fiel a Deus, como ele estava dizendo. E Deus faz ele voltar para ver isso. Olha só, chegando lá, Deus diz para ele: unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Olha, Deus está dizendo: olha, você está dizendo que você é o único fiel a mim? Tem um outro, inclusive, que eu quero que você unja ele, que ele vai substituir você como profeta. Que é Eliseu. Fiz sobrar, olha o que Deus diz: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus está dizendo para Elias: Elias, a sua percepção está equivocada. Você não é o único não, meu amigo. Além de ter um homem que eu escolhi para ser profeta, que é Eliseu, que você vai lá e vai ungir ele, também existe outros 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos diante de Baal, que não beijaram a estátua de Baal e que são fiéis a mim. Mas quando você está enfrentando depressão, você vê o mundo todo preto e branco. Você não consegue perceber a realidade como de fato ela é. Você sempre vê as coisas pior do que elas são. E Deus diz: volte pelo mesmo caminho, que agora você vai ver o que é a verdade. A sua percepção não está correta e Deus faz ele voltar. E agora Deus está mostrando para ele que ele tinha enxergado errado, que a situação dele não estava tão ruim. E o finalzinho aí diz: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu estava fazendo o que quando Elias chegou? Orando. Ele estava trabalhando, cuidando dos bois, mas ele estava orando. E Elias dizendo que só ele era que buscava o Senhor. E Deus está dizendo: a sua percepção não está correta.
Deus também diz isso para nós. Olha, você que está passando por depressão, você que está passando por sintomas, abre os olhos. Deus está te mostrando que não está tão ruim assim. A sua visão, a sua percepção está alterada, você não está vendo corretamente. Deixe Deus conduzir você pelo caminho, Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar que as coisas não estão ruins como você está pensando. Queridos, o que é que estava acontecendo em Israel, nesse contexto aqui de 1 Reis 19 que nós lemos? Para você entender a história, nessa época, Elias era o profeta de Deus, o profeta principal de Deus em Israel. E Israel estava sendo governado por um casal perverso, que era Acabe e Jezabel. Como diz o pastor Cláudio Duarte, uma mensagem bem antiga, ele diz que Acabe era um homem banana e Jezabel era a mulher abacaxi. Então é mais ou menos isso. Acabe, rei de Israel, deveria, como rei de Israel, combater a idolatria, a adoração aos falsos deuses, e deveria promover o culto ao Deus verdadeiro. Mas o que é que Acabe fez? Ele casou com Jezabel, que era uma princesa de um reino idólatra estrangeiro, e trouxe Jezabel para ser sua rainha, e Jezabel trouxe para Israel toda a idolatria, a adoração a Baal, a Aserá. E Acabe não só permitiu, como patrocinou que Jezabel incentivasse, fizesse um templo. Acabe mesmo mandou fazer um templo para Baal, fez estátua para Baal e poste ídolos. Então, esse casal era quem governava sobre Israel. E nesse período, Deus vinha usando Elias como profeta para denunciar a idolatria do povo de Israel e anunciar o juízo de Deus sobre a nação que tinha se corrompido. E o juízo que Deus tinha anunciado através de Elias foi uma seca. Deus mandou Elias profetizar que durante 3 anos e meio não ia cair nem orvalho em Israel. Não é que não ia apenas chover, nem orvalho da noite ia cair em Israel, por conta da idolatria, por conta da adoração ao Deus Baal. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante esse período não caiu nem orvalho, e a seca se abateu, e a miséria se abateu, e Elias passou a ser odiado, primeiramente por Jezabel e por Acabe. Elias foi visto como um inimigo de Israel, mas Elias estava apenas sendo um instrumento de Deus para anunciar o juízo de Deus sobre a nação idólatra. E aí, quando chega no final do período, Deus dá ordem a Elias, que estava na hora dele mostrar quem era Deus em Israel. E aí, Elias lança um desafio e diz a Acabe que leve todos os seus profetas de Baal, seus 450 profetas de Baal, para o Monte Carmelo, que ele ia propor um desafio para mostrar quem seria o Deus verdadeiro em Israel. E quando chega nesse monte, na frente de todo o povo, Elias diz: tragam 2 bois aqui. E ele diz: vocês, profetas de Baal, escolham um dos bois aqui, matem esse boi, cortem ele em pedaços, façam aqui uma fogueira, coloquem lenha, mas não toquem fogo, bote o boi em cima, porque isso era um sacrifício, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, a Baal, e se Baal é Deus, ele vai mandar fogo sobre o sacrifício para consumir a carne. Mas vocês não vão tocar fogo, o fogo tem que vir sobrenatural do céu. Ele diz: e depois eu vou fazer isso, e também vou clamar ao meu Deus. E aquele Deus que mandar o fogo do céu para consumir o holocausto, esse será Deus verdadeiro. E aí ele diz: comecem vocês, são muitos, comecem vocês, escolham o boi e comecem vocês. É como se no jogo diz assim: não, eu vou dar uma vantagem para vocês. Você já começa ganhando de 1-0, vai lá, comece, escolha o boi e comece por vocês. E aí eles cortam a lenha, cortam o boi, botam em cima da lenha, e esses 450 profetas começam a clamar a Baal, e pedir a Baal que derrame fogo. Só que diz que eles clamam até meio-dia, e nada. E quando chega meio-dia, Elias começa a zombar deles, diz: vocês não estão servindo a um Deus verdadeiro? Gritem mais alto, talvez Baal escute vocês, talvez ele esteja dormindo. E aí eles ficam mais fervorosos ainda, e começam a gritar,
e como parte dos seus rituais, eles começam a se mutilar, a se cortar, enquanto clamavam a Baal. E eles fazem isso até aproximadamente 3 horas da tarde, que é a hora do sacrifício, né, ao Deus vivo. E nada aconteceu. Não caiu uma faísca sobre aquela pilha de madeira e aquele novilho cortado. E aí Elias diz: agora já passou a vez de vocês, agora é minha vez. Elias prepara a madeira, corta o novilho, e aí ele manda cavar uma vala em volta dessa madeira, uma vala. Cava uma vala profunda, e aí ele diz ao povo o seguinte: eu quero que vocês peguem baldes com água e joguem água aqui em cima da carne e em cima da lenha. Ele joga uma vez, ele diz: não, tá bom não, jogue a segunda vez. A terceira vez ele joga uma água em cima, ou seja, ele está dizendo: eu quero que essa lenha fique encharcada, porque você sabe que madeira molhada não pega fogo. Ele está querendo dizer assim: olha, eu quero fazer um negócio aqui muito mais difícil. Deixa essa lenha encharcada. E diz que jogaram tanta água que essa vala que foi cavada ao redor da fogueira ficou repleta, cheia de água. Aí ele diz: agora eu vou clamar ao Senhor. E aí ele clama ao Senhor e diz: Senhor, mostra quem é Deus em Israel aqui. Mostra que Tu és o Deus verdadeiro. E imediatamente Deus mandou fogo do céu. E o fogo foi tão forte que diz que consumiu o boi, o novilho, consumiu toda a madeira, as pedras do altar também foram consumidas, e a água que tinha na vala secou. O fogo lambeu aquela água toda. E aí o povo se prostrou e disse: o Senhor é Deus, somente Ele é Deus em Israel. E aí Deus deu ordem a Elias, e ele pela espada matou os 450 profetas de Baal. Com isso Deus estava pondo fim àquela idolatria, e Deus disse a Elias que avisasse a Acabe, que se apressasse, porque agora ia chover em Israel. E aí aquele texto, talvez você já tenha de falar, que fala que tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, porque Elias estava orando para chover, e o servo dele ia lá, olhava: não, Senhor, não tem nuvem nenhuma. E quando já foi na 7ª vez, ele olhou e disse: tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ou seja, ele botando a mão aqui é como se estivesse vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: pronto, é suficiente. E diga a Acabe que a chuva vai ser forte, que ele se apressa, senão ele não vai conseguir chegar em casa com tamanha chuva. E aí veio chuva sobre Israel. Então Elias, ele era um homem acostumado ao sobrenatural. Ele estava acostumado a viver no topo da sua relação com Deus. Depois desse episódio, Jezabel fica sabendo que ele matou os 450 profetas, e ela fica irada com Elias e diz que vai mandar matar Elias, mandar mensagem. E Deus já disse a Elias: Elias, fuja, vá para a margem do ribeiro, e lá você tem água para beber, e eu vou alimentar você através dos corvos, dos pássaros. E por muito tempo Elias ficou lá, vivendo lá, e os pássaros traziam pão e carne para Elias. Olha que coisa sobrenatural. Depois que o riacho secou, Deus disse a Elias: Elias, vá para Sarepta, lá tem uma viúva que vai alimentar você. Quando ele chega lá em Sarepta, a viúva aparece lá e ele diz: traga pão para eu comer. E a viúva diz: Senhor, eu não tenho não, só tenho um restinho de farinha e azeite, que eu vou fazer um pãozinho para comer com meu filho, e depois eu vou morrer de fome. Ele disse: mas o Senhor diz que vá lá e faça e traga um pão para mim, e não vai faltar nem farinha na sua casa e nem azeite, até que acabe esse período de seca. E ela vai lá e acontece uma multiplicação de farinha e azeite, e durante todo o restante do período da seca, não falta comida na casa daquela mulher, e ela alimenta Elias. Depois de um tempo, o filho dessa mulher morre, adoece e morre, e Elias ora a Deus, se deita sobre o menino, e invoca a Deus, e Deus ressuscita esse menino. Então olha quem é Elias. Elias era um grande profeta. Elias tinha falta de fé? Não.
Elias já tinha participado de um desafio contra os profetas de Baal. Elias já tinha participado de um milagre sendo sustentado pelos pássaros e por uma viúva. Ele tinha visto a multiplicação de farinha e azeite. Ele já tinha participado da ressurreição de um morto. A questão é, será que alguém assim poderia ser vítima de depressão? Será que um homem de Deus com essa experiência toda poderia ser tocado por sintomas de depressão? A Bíblia diz que sim. A Bíblia nos mostra, nos lembra que Elias era um homem semelhante a nós. Ele era homem, não Deus. E como homem ele estava sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções e às mesmas fraquezas que cada um de nós está. Um homem que depois de ter estado no cume de um monte com o Senhor, de um triunfo brilhante num grande desafio público de fé, ele cai no vale do desespero, do medo e da aflição. Ao saber que Elias tinha feito, Jezabel manda um recado para Elias. Qual foi o recado que Jezabel mandou para Elias? Ela mandou o recado dizendo o seguinte: amanhã, nessas horas, que os deuses me castiguem se eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Em outras palavras, o recado foi: em 24 horas você vai ser morto. Eu só lhe dou 24 horas no máximo, eu vou mandar matar você. E esse recado foi suficiente para abalar, desestruturar completamente Elias. As emoções de Elias ficaram empavorosas. Ele teve medo, ele fugiu. E ele entrou num processo depressivo. O homem que vira Deus mandar fogo dos céus, agora ficou sem chão, quando recebeu esse recado de Jezabel. Esse recado de Jezabel, essa ameaça, colocou sobre os ombros de Elias um fardo enorme, que se tornou insuportável para ele. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Quais são as causas? Não está aí no PowerPoint essa pergunta. Quais são as causas da depressão na vida de Elias? Quais foram as atitudes que levaram Elias a cair nessa armadilha e a sofrer com os sintomas de depressão? A primeira coisa, está no PowerPoint: deixar de ouvir a voz de Deus e dar atenção às mentiras de Satanás. Isso é uma coisa que pode nos arrastar para uma depressão. Depressão ela não começa do dia para a noite. Você não vai dormir bom e acorda com depressão. É um processo. E a primeira coisa que no caso de Elias foi deixar de ouvir a voz de Deus e dar ouvido às mentiras de Satanás. Por que mentira? Porque Jezabel estava blefando com Elias. Por que eu digo que Jezabel estava blefando quando disse que ia matá-lo em 24 horas? Porque se Jezabel quisesse realmente matar Elias, ela não tinha enviado um mensageiro para Elias, ela tinha enviado um mercenário, um assassino. Ela já sabia que Elias tinha matado os profetas de Baal. E aí ela manda uma mensagem, um recado. A ideia era amedrontar. Se ela quisesse de fato matar, ela tinha mandado um assassino, mas ela mandou um mensageiro. Jezabel, a verdade é que Jezabel estava apavorada com tudo que tinha acontecido. Ela soube da história de como Deus agiu. Ela sabia que Elias era o profeta do Deus verdadeiro. Ela estava apavorada. Ela sabia que não poderia tocar em Elias. Então ela faz o que o diabo sabe fazer de melhor. Ela vai e mente para causar medo. Ela mente para causar pânico. A verdade não traria pânico a Elias, mas a mentira trouxe.
É aquilo que eu sempre digo: o poder do diabo se baseia na mentira. Vou matá-la em 24 horas. Foi o bastante para lançar Elias em uma grande amargura, para destruí-lo por dentro, para arrebentar com as suas emoções. O poder do diabo está na mentira. Na maioria das vezes a depressão inicia quando nós começamos a acreditar nas mentiras do diabo sobre quem nós somos, sobre qual o nosso propósito, sobre o que Deus pensa e sente por nós, sobre o nosso valor. O diabo começa a lançar mentiras, e quando nós começamos a dar ouvido a essas mentiras, nós começamos a ter medo, a ter desespero, a ter desânimo. Você não tem valor nenhum, você não serve para nada, ninguém ama você, ninguém se importa com você. Todos que se aproximam de você só querem te usar, só querem te aproveitar de você. Você não serve para nada, a sua vida não tem valor. Era melhor que você morresse. Você é um peso para as pessoas. E aí o diabo começa a lançar mentiras sobre você. E quando você começa a acreditar nessas mentiras e a se vitimizar, se colocar como vítima e começar a ter pena de si mesmo por acreditar nessas mentiras, então você estará dando uma caminhada de passos largos rumo à depressão. Olha, relembrando aí 1 Reis 19:10, olha o que ele diz para Deus. Ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O sentimento de Elias aqui é de vitimização. Ele está lembrando, ele está lamentando, aliás, diante de Deus, e afirmando: fiquei sozinho, estão querendo me matar. Em outras palavras, estão todos contra mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, até o Senhor me abandonou, porque agora estão me perseguindo, querendo me matar. Mas se você prestar atenção, em momento nenhum tem dizendo que tinha um assassino perseguindo Elias. Foi só um recado. Só havia uma pessoa desejando matá-lo, era Jezabel. E mesmo assim, pelo que já falei, ela parece que não estava tão disposta a fazer isso. Queridos, quando estamos mal e com medo, tudo parece ruim. Quando estamos deprimidos, o mundo inteiro parece estar contra nós. O deprimido, ele costuma enxergar os problemas da vida através de uma lente de aumento. Ou seja, todo problema para ele adquire dimensões maiores do que a realidade. E aí ele se torna uma vítima da sua própria percepção. E muitas vezes ele não consegue modificar essa percepção. Pare de dar ouvidos às mentiras do diabo sobre você. De que você não tem valor, de que você não é amado, de que sua vida não tem sentido. Isso é mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é mentira. Se concentre nas verdades de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Se concentre nas verdades de Deus sobre você. Você é amado por Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, você é parte disso. Ele amou você, que enviou o Filho único dele para dar a vida por você, para morrer na cruz por tua causa, para te dar salvação, para reconciliar você com Ele. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra, e Ele tem uma eternidade para passar com você. Então é mentira de que Deus não te ama, é mentira que sua vida não é importante, é mentira que você não tem valor. Para Deus você tem muito valor. E o preço que Ele pagou por você foi a morte do Filho dele, Jesus Cristo. Então pare de dar ouvidos às mentiras do diabo.
e acredita nas verdades de Deus sobre você. Você é quem a Bíblia diz que você é, e você tem o que a Bíblia diz que você tem. Segunda coisa que levou Elias a esses sintomas de depressão: esquecer da sua singularidade e se comparar com outras pessoas. Elias cometeu esse erro, e isso o arrastou para a depressão. Ele esqueceu da sua singularidade e ele começou a se comparar com os outros. Por 2 vezes nesse texto, Elias se comparou com os outros, e nas 2 vezes o resultado foi negativo. Não sei se você lembra, mas primeiro, Elias se comparou com aqueles que ele achava que eram melhores do que ele, os seus antepassados. Olha só, relembre aí, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha o que ele está dizendo: a minha vida não presta, eu não sou ninguém, eu sou um fracasso, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias está se comparando com quem aqui? Quem eram esses antepassados de Elias? Ele estava comparando com os homens de Deus que vieram antes dele. Aqui ele estava se comparando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué. E ele está dizendo: eu não estou à altura desses homens, tira a minha vida, eu não presto. Eu não presto. Quando ele fez isso, ele começou a se sentir inferior, ele começou a se sentir incapaz, ele começou a se sentir incompetente, infiel. Isso o deixou deprimido a ponto dele pedir a morte. Quando nós começamos a nos comparar com pessoas que consideramos mais vitoriosas do que nós, mais capazes do que nós, mais inteligentes do que nós estamos acelerando a caminhada rumo à depressão. Nós devemos olhar para as pessoas que consideramos mais talentosas, mais capazes, mais vitoriosas do que nós como uma inspiração. Não como uma régua de medida para nos compararmos. Se você usar a régua de medida para comparar você com aqueles que você acha que são mais bem-sucedidos, isso vai deprimir você. Você tem que olhar para essas pessoas como inspiração para ajudar você a crescer, mas não como comparação, como regra de medida. Não faça isso. Grande parte das pessoas ficam deprimidas porque elas pensam que se a vida delas, ela começa a comparar a vida dela com a vida dos outros, e se a vida dela fosse igual a de fulano, se a vida dela fosse igual a de Beltrano, então certamente a vida dela seria melhor. Porém, isso é uma grande armadilha, uma grande mentira, porque quando você faz essas comparações, normalmente você está comparando o seu lado fraco com o lado forte deles, e você esquece que todos têm lados fracos. Às vezes você está focando na vitória, no sucesso que o outro teve, mas você não está lembrando nem olhando para a luta que ele teve para depois alcançar aquela vitória, aquele sucesso. Por estar com as suas emoções abaladas, a comparação com os outros abateu profundamente a Elias, porque ele achou que os outros eram melhores, os seus antepassados eram melhores do que ele, e isso fez ele se sentir um fracasso. Por isso ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Depois Elias voltou a fazer comparações. Só que agora ele não está mais comparando-se com os seus antepassados. Agora ele vai se comparar com seus contemporâneos. Agora ele vai se comparar com aqueles que ele acha que são piores do que ele. Entende? Ele começou se comparando com os antepassados, com os grandes homens que ele achava que eram maiores do que ele. Agora ele vai se comparar com aqueles que são do seu tempo, que ele acha que são menores do que ele. 1 Reis capítulo 19, versículo 10, ele diz: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os
Os meus contemporâneos rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha como aqui mudou, mas ele está se comparando. Agora ele está se comparando com os outros que eles acham que está abaixo deles. Agora Elias está se comparando com aqueles que ele acha que é inferior a ele. Ele era melhor do que todos os outros da sua época. Não havia mais ninguém que servisse a Deus fielmente em Israel. E essa comparação primeiro faz ele ficar orgulhoso. Eu sou o único, eu sou zeloso. Faz ele desprezar os outros. Não há ninguém que sirva ao Senhor. Mas consequentemente faz ele desprezar e se isolar. E consequentemente leva ele a ficar deprimido. Comparação, querido, nunca é saudável. Comparação nunca é saudável. Ou ela vai deixar você abatido, ou ela vai deixar você orgulhoso. Ou as duas coisas, como aconteceu com Elias. Não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos únicos, você é único. Então, é tolice ficar fazendo comparações. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, a parte B e versículo 13. Na versão da Bíblia Viva diz assim: a dificuldade deles é que só se comparam uns com os outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Mas nós não nos gloriamos além do limite apropriado. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Olha o que Paulo está dizendo. Nós, os apóstolos, nós, os servos de Deus, não vamos ficar nos gloriando, nos comparando com coisas mesquinhas. Mas o nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. O meu objetivo é estar à altura do que Deus tem para Micaías. Esse é meu foco. Agora olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 4. Que cada um de vocês estejam seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Qual é o foco? O foco é eu dar o meu melhor. Quando eu começo a me comparar com os outros, isso vai prejudicar as minhas emoções, vai prejudicar a minha vida, isso vai me arrastar para uma depressão. Eu sou único. Eu posso olhar para os outros como inspiração, mas não com comparação. O meu foco é agradar a Deus e fazer o que Ele tem para mim, qual a missão que Ele tem para mim, e dar o melhor que eu tenho para o Senhor, e não ficar me comparando. Então nunca fique medindo você pelos outros. Não. Deus diz: não faça isso. Reconheça que você é único. Não seja invejoso e nem seja orgulhoso. Comparação sempre vai arrastar você para sentimentos ruins. A terceira causa que levou Elias a esses sintomas depressivos: exigir muito de si mesmo, cobrar-se excessivamente. Exigir muito de si mesmo e cobrar-se excessivamente. Essa é a terceira coisa que abateu Elias. Ele se cobrava excessivamente. Elias, não vou ler, não está aqui no PowerPoint, mas é o mesmo texto que nós lemos. Agora vamos ver um outro detalhe, no versículo 10, que nós lemos, ele diz: tenham sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitam a tua aliança, eles quebraram os teus altares, eles mataram teus profetas à espada. Nesse versículo, Elias, ele não está só dizendo que era mais zeloso do que os outros, mas ele também aqui, se você prestar atenção, pela angústia que ele está demonstrando aqui, ele está se culpando que como profeta, ele não conseguiu
levar o seu povo a servir a Deus fielmente. É como se Elias estivesse dizendo: eu falhei como profeta na minha geração, eu não consegui cumprir a missão que me foi dada, eu não consegui levar essa geração e esse povo a adorar o Senhor de forma verdadeira, a servir de forma fiel. Elias cultivava um certo sentimento de que era sua obrigação mudar o coração do povo de Israel. Por isso ele estava deprimido. Não há ninguém que sirva a Deus. Ele, na condição de profeta de Israel, ele era o profeta de Israel, e ele olhava para aquele povo idólatra e aquilo deprimia ele, porque aquilo para ele era um fracasso, porque ele estava colocando sobre os seus ombros um fardo que não era dele, ele estava colocando sobre os seus ombros uma responsabilidade que não era dele, ele não podia mudar o coração das pessoas, ele estava ali para anunciar a verdade, para profetizar, e isso ele estava fazendo, mas agora ele estava deprimido porque ele se sentia culpado, porque ele não tinha conseguido levar Israel a adorar o Senhor de forma fiel. Ele estava colocando sobre os seus ombros uma carga mais pesada do que ele conseguia suportar. Algumas vezes nós fazemos isso. Algumas vezes nós somos muito duros com nós mesmos e colocamos ou deixamos que os outros coloquem sobre nossos ombros responsabilidades ou culpas que não são nossas. As pessoas às vezes colocam sobre nossos ombros responsabilidade e culpa que não são nossas. E se você permitir, ou se você mesmo colocar, isso vai deprimir você. Seja mais amável com você mesmo. Seja mais paciente com você mesmo. Pegue leve com você. Jesus não te chamou para te dar um fardo mais pesado que o que você tem, mas nós lemos aqui no início que Ele nos chamou para trocar o nosso fardo pesado por um fardo leve. Então, se caminhar com o Senhor, se seguir a Jesus, está te trazendo um fardo pesado demais, não é a Jesus que você está seguindo. Se quando você começa a seguir a Jesus, é posto um fardo enorme sobre suas costas, que faz você se inclinar, não foi Jesus que colocou esse fardo, ou foi você, ou você deixou que outros colocassem, porque Ele disse: o meu fardo é leve. Não é à toa que o mandamento principal é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para eu ser capaz de amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Para eu ser capaz de perdoar as pessoas, eu preciso ser capaz de perdoar a mim mesmo. Para eu ser capaz de respeitar as pessoas, eu tenho que ser capaz de respeitar a mim mesmo. As pessoas que são muito exigentes consigo mesmo, que são muito duras consigo mesmo, elas não se perdoam pelos erros que cometeram, elas exigem perfeição de tudo que elas fazem, elas se cobram excessivamente. Essas pessoas mais cedo ou mais tarde vão enfrentar problemas com depressão, porque você está colocando sobre si mesmo um fardo mais pesado do que você pode carregar. Elias tomou sobre si uma culpa que não era dele. A culpa não era dele que Israel, o povo de Israel, havia migrado para a idolatria. O papel dele não era mudar o coração do povo, mas era pregar a verdade e a palavra de Deus, e isso ele fazia com excelência. Então, não seja muito duro consigo mesmo. Não seja exigente demais consigo mesmo. Lembre-se, o fardo de Jesus deu a você é leve. Se você está carregando um fardo pesado demais, não foi Jesus que colocou sobre você. E quarta e última atitude aqui, que leva Elias à depressão: buscar refúgio na solidão. Buscar refúgio na solidão. 1 Reis
capítulo 19, versículo 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Atente para isso, atente para esse detalhe. Qual foi a primeira coisa que acontece com Elias depois que ele deixa o seu companheiro de viagem? Ele deixa o seu servo, o seu aprendiz. A primeira coisa que acontece com ele, ele entra literalmente num deserto. Depois ele pede a Deus a sua própria morte. Elias, no seu momento difícil, em vez de buscar ajuda, ele busca o isolamento. Aqui ele se isolou das pessoas. O seu companheiro de todos os dias ele deixa para trás. E quando ele chega no monte, ele se isola de Deus quando entra na caverna. Ele busca refúgio na solidão e no isolamento. A depressão é como areia movediça. Quanto mais você se debater, quanto mais você se mexer, você afunda. Para sair de uma areia movediça, você só sai com a ajuda de quem está fora. Você precisa pedir ajuda. Você precisa abrir seu coração. Você precisa buscar auxílio nas pessoas e em Deus. Se você buscar refúgio no isolamento e na solidão, a sua situação só vai piorar. Quando nós buscamos refúgio no isolamento, nós perdemos o privilégio de termos com quem repartir a nossa carga. Nós perdemos o privilégio de ter mais pessoas orando por nós. Essa semana eu disse isso para uma pessoa. Alguém que estava passando por um problema muito complicado, mas pediu que não contasse. Inclusive não contasse para mim. E eu fiquei sabendo depois por uma outra pessoa, e eu estava comentando assim, poxa, então ele perdeu a oportunidade de me ter orando por ele. Quando eu soube, eu comecei a orar. Não, porque eu não queria preocupar, mas perdeu, eu poderia estar orando. Eu poderia ser mais um orando, se tivesse me falado. Então não busque isolamento. Não busque isolamento, não busque a solidão, busque ajuda. Além disso, a Bíblia nos ensina a repartir os fardos uns com os outros. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que mandamento claro. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Como é que nós podemos levar o fardo uns dos outros se nós escondemos os fardos uns dos outros? Se você está passando pelo vale da depressão, não se isole, não faça como Elias. Essa não é uma hora para se isolar, na verdade essa é a pior hora para você se isolar. Busque ajuda. Deixe alguém dividir essa carga com você. Deixe dividir a carga com você. Essa é a hora que os nossos irmãos do pequeno grupo fazem toda a diferença. Essa é a hora que os nossos familiares fazem toda a diferença. Às vezes tem pessoas sofrendo com esses problemas dentro de casa e não compartilha para o seu cônjuge, não compartilha para os seus pais, não compartilha para os seus filhos. Fica escondendo, fingindo, e a situação só piora. A depressão é como uma espécie de câncer na sua mente. E se você não buscar tratamento e ajuda e acompanhamento rápido, isso pode ficar tão profundo que vai levar você a desistir da vida. Vai levar você a desejar a morte como Elias desejou. Em alguns casos mais severos, pode levar você a querer tirar a sua própria vida. Como a gente sabe que acontece com muitas pessoas. Você sabia que suicídio
é a terceira causa de morte entre jovens? Pois é. Nós vimos que ninguém está imune a isso. Recentemente tivemos vários casos aqui no Brasil de pastores que tiraram a própria vida porque entraram em depressão. Querido, ninguém está isento disso. Se a gente não vigiar, a gente vai acabar caindo, seja por nossa culpa, seja por questões de saúde, hormonais, biológicas, genéticas, mas nós precisamos buscar ajuda e não buscar isolamento. Para concluir, querido, eu quero dizer a você o seguinte: entenda que depressão não é sinônimo de falta de fé, pois até os mais fortes, como nós vimos aqui no caso de Elias, até os mais santos sobre a terra estão sujeitos a momentos de desânimo, momentos de angústia em suas almas. Agora lembre-se também de uma coisa: nunca estaremos sozinhos. Elias estava na caverna escondido, longe, pensando que estava longe de tudo e de todos, mas Deus estava lá. Elias estava lá no deserto, embaixo daquela árvore, pensando que estava longe de tudo e todos, mas Deus estava lá e preparou um pão assado para ele e água para ele beber. Deus nunca nos deixa sozinhos. Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo nos diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Que palavra maravilhosa! O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está deprimido, quando você está em depressão, nem orar você quer, nem orar você tem forças. E Paulo está dizendo, até nessas horas, quando você nem sabe orar, quando você nem sabe o que dizer a Deus, e quando você nem está querendo de falar com Deus, o Espírito Santo ajuda você na fraqueza e Ele intercede por você, Ele ora por você. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, graças a Deus por isso. Você não está sozinho, e não há ninguém melhor do que o próprio Jesus Cristo, que sofreu a nossa dor na cruz, para compreender o nosso sofrimento aqui. Abra seu coração, não negue a sua dor, busque ajuda nas pessoas que estão à sua volta, mas principalmente, busque ajuda em Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.